Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje é o dia 20 de junho de 2023 e é uma terça-feira, nossas terças de live da Soblec. Hoje o nosso assunto são lágrimas artificiais, colírios lubrificantes, e nós vamos falar com a doutora Janaína de Chapecó hoje sobre esse assunto. Obrigada pela participação de todos, a Soblec agradece. E se vocês tiverem perguntas, podem interagir conosco, perguntar, que nós vamos ter o maior prazer em responder. Então, vou esperar aqui a doutora Janaína pedir para participar, para a gente poder aceitar e começar a conversar. Doutora Janaína é aqui do Sul também, Santa Catarina, e vamos lá. Vamos. Já foi? Ela já está entrando aqui e vamos começar nosso bate-papo das terças-feiras. Tudo Olá, bem, Karina? Tudo bem? Tudo ótimo. E você? Tudo tranquilo. Friozinho, mas... Que bom. Tranquilo. Então, a Soblec agradece o teu aceite pelo nosso convite no dia de hoje e a gente tem o maior prazer em te receber aqui. Então, Eu é que agradeço o convite, Karina. Ok, então hoje nós vamos conversar sobre os colírios lubrificantes tão famosos e que os pacientes têm tanta dúvida e vamos tentar esclarecer aqui para todo mundo. Vamos começar a conversar, Janaína, nos explicando um pouquinho o que são colírios lubrificantes. Então, assim, gente, os colírios lubrificantes, eles são lágrimas artificiais, como se fossem lágrimas artificiais, que servem para o tratamento de inúmeras doenças relacionadas ao olho seco, aos sintomas de olho seco, né? São utilizados também em pacientes usuários de lente de contato, conjuntivites, blefarites, que é aquele que faz a caspinha, doenças reumatológicas invariavelmente cursam com olho seco. Agora, os usuários de Roacutan, né, que tem aumentado muito, né, Karina? Então, a gente sabe que 100% do usuário de Roacutan vai ter olho seco, então ele vai precisar de um lubrificante. Quem faz uso excessivo de telas também vai ter esses sintomas de olho vermelho, de coceira, lacrimejamento. E aí entram os lubrificantes. Nas alergias também, muito importantes, né? Entram os lubrificantes para substituir as lágrimas naturais, né? Perfeito, doutora Janaína. Tudo bem, Tati? Estou vendo aqui a participação de várias queridas aqui nos acompanhando. Então, como é que funciona? Eu posso chegar lá na farmácia e pedir qualquer tipo de lubrificante? São todos iguais, não são? Eu posso chegar com a receita lá do meu médico que me prescreveu lubrificante X e chegar lá e trocar por um mais barato ou trocar por um outro tipo que eu acho que é mais interessante? Eu posso fazer isso? Oi, Lúcia. Olha, Karina, eu não acho nada prudente fazer isso, né? Porque se o oftalmologista prescreveu aquele lubrificante, alguma intenção ele tinha, tá? Existem inúmeros tipos de lubrificantes que não vão só, a gente não está falando só sobre o que contém aquele lubrificante, né? Mas sobre a viscosidade dele, sobre a presença ou não de conservante, sobre a substância principal dele e que vai bem para algumas doenças e vai pior para outras, né? A gente está falando de lubrificantes mais viscosos, que para alguns pacientes embaçam muito a visão, mas que para outros são super... dão muito alívio, né? Então, mais viscosos, menos viscosos. Nós estamos falando de lubrificantes em gel, né? Lubrificantes à base que não são de base líquida, de base lipídica, por exemplo, para dormir, para lubrificar os olhos durante a noite. Existem lubrificantes com outras composições para ajudar a cicatrizar os olhos à noite. Então, existe toda essa gama e o farmacêutico ele não deve trocar as nossas receitas,
porque às vezes, mas é o mesmo, mas o valor tá diferente. Acontece isso, né? Às vezes, não, leva esse aqui porque é a mesma substância, mas tem que ver o que a gente estava querendo tratar, né? Tem lubrificantes que não podem ser usados com lentes de contato, que depositam. Tem lubrificantes que devem sim ser usados com lente de contato. Então, é uma gama muito grande. E o que a gente viu esse ano foi uma coisa, assim, inacreditável no Brasil, né, Karina? Um Tantos boom de lançamentos, lubrificantes. né? Tantos lançamentos que a gente olhava e falava, meu Deus, não vou dar conta de decorar tanto nome. Tantos lançamentos, o que é muito bom, né? Abre uma gama muito grande. Mas, assim, não acho legal trocar. Então, assim, se você tem algum problema, pense em trocar, conversa com o oftalmo, a gente está sempre aberto, né? Então, ratificando, então, o que a doutora Janaína disse, não podemos escolher por nossa conta os lubrificantes, não podemos pedir sugestão para o balconista da farmácia. Quem tem a responsabilidade de nos prescrever é o médico oftalmologista. Se você pensa em trocar, ou porque achou muito caro, ou porque não gostou, quem vai fazer isso é seu médico oftalmologista, seu médico assistente. Ele sim vai poder substituir. Existem sim, né, Janaína, colírios que são similares, a gente sabe, né, que pode ser um ou outro, só que isso cabe ao seu médico saber e indicar para o seu caso, né? Uhum. E realmente, assim, a gente sabe que às vezes o uso demasiado de colírios, mesmo lubrificantes que tenham muito conservante, ou eles podem levar a uma toxicidade na superfície ocular, né? E a gente pode piorar o quadro, muitas vezes, do olho seco, né? Quadros alérgicos. Então, é importante você saber disso. Quando a gente chega lá na farmácia, isso que a Janaína falou, nossa, teve muitos lançamentos de lubrificantes, e a gente tem uma gama enorme que a gente pode hoje em dia usar, mas eles não são todos iguais. Não. E, Janaína, podemos emprestar o lubrificante para o familiar, para o vizinho, para a amiga? Podemos fazer isso ou não? Não, né, gente? O lubrificante ele é de uso único e exclusivo do dono do lubrificante, né? Cada um usa o seu, porque cada um tem uma flora diferente dos olhos, invariavelmente vai tocar ali. E então, assim, é cada um com o seu, não divide lubrificante. Não divide lubrificante. É de uso exclusivo. E a gente vê bastante, né? E talvez até por falta de orientação, né, Karina? Porque não se pensa nisso muitas vezes, né? Exatamente. E outra coisa que a gente também tem que se atentar, que a gente não pode ir lá, fiquei lá, deixei um colírio 6, 7 meses aberto lá, agora me deu uma irritação no olho, eu vou lá, vou pegar e vou usar aquele colírio que está aberto há 6 ou 7 meses. Não podemos fazer isso também, né, doutora Janaína? Não, isso é interessante, isso assim, é porque até não tô com nenhum lubrificante aqui, mas o lubrificante, ele tem uma vida útil de mais ou menos 60 dias depois de aberto, se não for um lubrificante sem conservante, porque eles vão ter frascos diferenciados que podem durar até 6 meses abertos, né, Karina? 4 a 6 meses, dependendo do lubrificante. Geralmente a gente vai numa medicação e olha a data de validade, mas a data de validade dele é a data de validade fechado. Depois que abre, é que começa a contar esses 60 dias, né? Então, aquele colírio que está 7 meses ali na cômoda já está todo contaminado. Está mais contaminado do que não usar colírio. Então, eles têm, sim, um prazo de validade depois de abertos, né? E tem que ser respeitado. E tá bem pequenininho, para dizer que não tá bem pequenininho ali do ladinho dele, né? Naquela bolinha externa. Isso. Então, a gente tem que saber que depois, a gente sempre, isso no frasco, porque cada fabricante muda um pouquinho, tem a indicação após aberto quanto tempo a gente ainda pode usar, né? Então, é importante olhar isso também, né?
Janaína, e a gente sabe também, né, que tem colírios, por exemplo, que são compatíveis com material de lentes de contato, outros não são. Então, assim, se você usa lente, você tem que se informar com o seu médico qual colírio que você pode usar com a lente para não danificar a sua lente de contato, né? E a gente consegue também usar colírios lubrificantes, não só para olho seco, né, Janaína? A gente também tem outras patologias que a gente pode associar para o paciente ter um conforto maior, né? Sim, sim, com certeza. Como a gente falava, nas doenças reumatológicas, tu diz, né? Isso, em casos de alergia também. Em casos de alergia, sim. Eu sempre falo que assim, um paciente com alergia, ele não merece só um antialérgico, ele merece um lubrificante, porque o lubrificante, além de dar o conforto, ele faz uma remoção mecânica, ele limpa o olho, tira aquilo que dá alergia, né? Isso. Então, quem faz uso, quem é muito alérgico, e aqui na nossa região e na tua região também, né? Essas mudanças de temperatura, então, cada região na primavera, né, que a gente tem muito pólen muita no ar. floração. Então poder lavar essa superfície ocular, ele ajuda a fazer isso, né? Quando a gente serve coloca como limpeza. Isso, e na geladeira também, com ele geladinho, ele diminui o prurido, a coceira, né? Então ele dá um conforto maior, né? Dá aquela sensação de compressa fria, né? Porque é uma substância fria que já é anti-inflamatória, então resolve várias coisas em uma. E essa questão também da viscosidade que tu tocaste no assunto, eu acho bem importante também, porque para alguns pacientes que precisam, que têm um olho seco mais severo, precisam de um lubrificante mais viscoso, por exemplo, para outros não tem essa necessidade e muitas vezes tem embaçamento de visão, né? Incomoda, então você não pode escolher o lubrificante, você escolher, né? Você tem que ter a indicação do seu médico para saber qual é o melhor para a finalidade que ele está prescrevendo para você e para a sua superfície ocular, né? Inclusive, agora e cada vez mais a gente vai ver o que a gente via fora, né, Karina? Que é um lubrificante com o mesmo nome com vários tipos. Exatamente, né? Exatamente. Então, como saber escolher? Por que a gente tem, né, um colírio com o mesmo nome com vários subtipos, né? Então, porque eles têm finalidades diferentes, né? Então, é importante a gente atentar para isso, né? E hoje em dia também, assim, a questão da lubrificação, né, para pessoas que usam muito ar-condicionado, computador, né? A gente sabe que realmente dá um alívio, né? O paciente se sente mais confortável ao longo do dia, dá uma proteção maior à superfície ocular, né? Aqueles pacientes pós-cirurgia que precisam de colírio, né? Então, e esses colírios, assim, Janaína, nos explica um pouquinho esses colírios que eles compram na farmácia, assim, para lavar o olho, aqueles azuizinhos que a gente eles são lubrificantes. Gente, não são lubrificantes. Às vezes chega algum paciente aqui e me fala, estou usando um colírio. Eu falo, mas qual colírio? Um colírio normal. Mas qual que é o normal? Azul? É o azul. Ai, não, né? É que assim, gente, esses colírios azuis, que eles têm o frasco azul mesmo, eles não são lubrificantes, tá? Eles são colírios à base geralmente de nafazolina ou similares, que para vocês terem uma ideia, a mesma composição do Afrin, aquele de destrancar o nariz. Então, o que ele faz? Ele destranca os vasinhos do olho, as veinhas, e deixa aquele olho branco, né? Além disso, eles têm na composição bório, zinco, outras substâncias que deixam o olho branco, né? Por um tempo, e aí entra naquela condição de viciar, né? Que é a mesma coisa do Afrin, tem que usar, senão sempre volta fica vermelho. Porque ele não está lubrificando, na verdade, ele está deixando o olho branquinho. E para retirar depois, às vezes é complicado, né? Complicado. E, além disso, ele mesmo pode estar dando alergia, porque ele é cheio de substâncias que de nada lubrificam, né? E aqueles óleos secos... Oi, Oséias, tudo bem? E nesses óleos secos que são mais
nesses olhos que são mais vermelhos, têm uma congestão maior, que muitas vezes são esses que usam colírios com vasoconstritor. Um lubrificante gelado já ajuda muito, porque o frio, ele faz uma vasoconstrição natural, e ele ajuda muito também nesse olho ficar menos congesto, menos vermelho, né? Então, tem mais essa utilidade também, né? Tem essa utilidade, sim. Eu acho que e eu acho que é importante, então, a gente poder lembrar sempre disso, né? A gente, quando coloca alguma coisa no olho, né? O olho é um órgão externo, é um órgão que está bastante exposto. Então, assim, a gente tem que ter muita responsabilidade o que a gente vai colocar no olho da gente, né? Então, prestar muito atenção e seguir sempre a orientação do seu médico oftalmologista. Isso aí. Um colírio bem usado, né? Colírio bem utilizado faz milagres. Um colírio lubrificante, sabe? A gente não acredita como muda a qualidade de vida. Que o olho seco, na verdade, ele leva a muito desconforto, né? Então, o colírio, vou pingar um lubrificante, mas o paciente que realmente precisa faz muita diferença no dia a dia desse paciente. Faz. Né? Então tá, dona Janaína, mais alguma coisa que a senhora queria nos deixar, um recado final, alguma coisa que a gente esqueceu de comentar? Se alguém quiser perguntar, sinta-se à vontade. Colírio lubrificante, ele é hábito, né? É hábito, é paciência, consistência e vai, porque depois que entra na tua rotina, não tira mais, né? Eu falo, deixa um ali do lado da cama, acorda e pinga, vai colocando ele em lugares acessíveis, porque às vezes dentro da bolsa a gente não vê, né? E como a Karina falou, assim, a condição olho seco, que são várias condições que dão esses mesmos sintomas de olho vermelho, ardendo, coçando, lacrimejando, eles com tratamentos assim simples, né? Se for feito de forma continuada, melhora demais a qualidade de vida, porque não é uma doença grave, não é uma doença que vai te matar, mas ela tá ali, cutucando o tempo todo, né? Irrita, né? Deixa nervoso. Então... E aquela coisa, né, assim, o paciente que realmente precisa, às vezes ele vai pingar só quando ele realmente está com sintoma, ele está se sentindo mal. E o paciente que precisa realmente, ele precisa ter uma rotina, né? Isso que a Janaína falou é muito importante. A rotina e o colírio correto para o seu caso, né? Frisando de novo, os colírios lubrificantes, eles não são todos iguais, eles têm uma diferença grande entre um e outro, não é o preço que a gente tem que olhar o que é mais adequado para a sua condição. E quem sabe isso é o seu médico que se lhe examinou, que sabe, que conhece a sua superfície ocular, e não o pessoal lá do balcão da farmácia que não sabe como é que é a condição dos seus olhos. E, inclusive, assim, se tiver dúvidas de como pingar, porque tem gente que nunca usou colírio, né? Pingar, quantas gotas pingar, é uma gotinha, sempre me refiro assim, a gota é a medida do olho, né, Karina? Então, é uma gota. Isso. Se souber fazer o bom uso do colírio, também não vai ser um gasto tão grande comparado ao resultado. Claro. Perfeito, doutora Janaína. Eu queria agradecer muito o seu aceite aqui para o nosso bate-papo. Obrigada. Foi muito útil as suas orientações. Tá? E tenha uma boa noite. Eu queria agradecer a todo mundo que esteve conosco. A Soblec agradece mais uma vez a participação de todos. E muito obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau.